Muito obrigada. Eu tenho aqui uma apresentação que gostava de compartilhar, mas antes disso queria agradecer muito o convite para participar nesta sessão. Eu tenho muita convergência de pontos de vista com uma grande parte do que foi dito pelo professor José Correia, não concordo com tudo, mas já teremos a oportunidade de pôr as nossas ideias em confronto. Certamente já digo qual é a parte que. Clara, espera só um bocadinho, por Olha, favor. só um Aqui na segundo, sala. há problemas com o som na sala. Só um bocadinho, tá bom. Só um minuto, se Sim. fizer favor. Isto ia ser desde o pior que ele já foi embora. Então, É que há computadores sem estar em silêncio. E que aquilo é que devia funcionar para o som geral da sala. então, Anabela, aí no áudio. Posso pedir aí à professora Cláudia? Professora Clara, pode fazer o favor de falar um bocadinho, a Sim, ver se sim, ouvimos. para fazer teste, não sei se conseguem ouvir-me bem. Não estão a ouvir bem? Não, ainda não. Faz eco. O problema é... Eu julgo que há uma maneira de silenciar a generalidade dos computadores. É que nós tivemos cá o técnico para deixar tudo em condições. Estamos aqui a fazer uma experiência. Se fizer favor, fala lá, ver se dá. Sim, vamos fazer o teste novamente para ver se me ouvem bem. Assim já dá um bocadinho. Assim já dá. Pronto. Parece Já que dá? encontramos aqui uma solução. Pronto. Faz eco, é. Não. Então, quando indicar, eu começarei. Professora Clara, pode falar. Desculpa. Posso começar? Então, Está bom, está bom. está bem? Pronto. Obrigada. Então, eu preparei aqui uma apresentação muito breve, só para chamar a atenção para alguns pontos que me parecem muito importantes de considerar, digamos, como forma de argumentar, digamos assim, contra as ideias que nos são propostas hoje relativamente à segurança social. E quando uma pessoa pensa como é que, de facto, como o meu antecessor referiu, como é que num sistema com uma evidente robustez financeira se lança hoje um debate eh, sobre a sua sustentabilidade, pareceu-me inspirada num artigo de um autor que eu costumo ler, de um sociólogo canadiano, que é um especialista em política social, Daniel Bella, 2016, inspirei-me para encontrar um título para esta exposição. O artigo dele é qualquer coisa como, e eu pus quando as soluções perseguem os problemas. E porquê é que escolhi este tópico? Porque desde o início, quando surgiram as agendas globais que preconizaram a privatização das pensões, hum, eu estou-me a referir a essas agendas, surgem nos anos 80 pela mão da OCDE, que publica diversos relatórios a preconizar modelos de provisão mistos, públicos e privados, mas nos anos 90 essa influência em Portugal foi fortíssima, apesar do debate também já estar presente na nossa sociedade nos anos 80, quando o Banco Mundial lança o relatório Averting the Old Age Crisis em 94,
E como todos sabemos, em 95, o 13º Governo Constitucional cria uma comissão de livre branco e cria, no fundo, aquilo a que se costuma chamar a construção social da necessidade de reformar as pensões. E o argumento demográfico esteve presente desde o início e continua presente no debate contemporâneo. Portanto, o problema é que o argumento demográfico é um dos fatores relevantes que podem impulsionar a despesa, o crescimento da despesa, mas não é o único fator que conta. E eu penso que é útil, eu gosto sempre, quando falo em contextos, às vezes até académicos, mas de pôr este argumento em perspectiva. E, portanto, acho que precisamos também de olhar para os números atuais para colocar o argumento em perspectiva. Porque me parece que é a segunda vez, não só por razões demográficas, mas também porque o sistema está robusto, que estão a criar a necessidade de procurarmos soluções para um problema que parece que não existe. Bom, então, aquilo que... peço desculpa, vou tentar então passar para o slide seguinte. E é um ponto de partida simples de discutir, que é o seguinte: este é o indicador que em geral se utiliza para analisar o encargo das pensões públicas numa sociedade, o quociente entre a despesa com pensões e o PIB, e podemos dizer que a despesa com pensões é impulsionada pela demografia. Vamos decompor a variável que está em numerador de uma maneira muito simples, fazendo apenas isto, multiplicar e dividir pela população idosa, volume da população idosa. E então, esta simples expressão já nos permite perceber o que está aí em causa. Porque temos aqui a população idosa, portanto, eu só dividi a despesa com pensões, dividi e multipliquei pela população idosa. E o que vemos é que temos aqui três variáveis que condicionam a evolução deste indicador, que é o encargo das pensões. Por um lado, a população idosa, portanto, o envelhecimento demográfico. A variável demográfica. Por outro lado, temos aqui despesa com pensões sobre a população idosa, que, grosso modo, é o valor da pensão média, de uma forma simplificada, a que chamarei variável institucional. É aquilo que podemos mudar no espaço político, certo? No âmbito do processo político, da decisão política, para eventualmente contrariar a evolução da variável económica. Ora, o problema começa desde logo a estar mal equacionado quando se diz que, por causa do envelhecimento, da variável demográfica, nós vamos ter que comprimir pensões. Porque a variável que normalmente é esquecida nestes debates é o PIB, que é o crescimento económico. Então podemos dizer que este indicador simples nos diz três coisas: que o encargo das pensões numa sociedade depende da demografia, depende da decisão política sobre a pensão média e depende da evolução da economia. E, tão simples quanto isto, vamos ver como é que estes valores se comportaram na sociedade portuguesa no longo prazo. E aquilo que observamos é que, desde 1960 e até 2019, não considero 2020 por razões evidentes, que é o ano da pandemia, que provocou uma quebra de produção brutal, a população idosa em números índices foi multiplicada até 2000 por 2,35 e até 2019 por 3,2. Ou seja, a população idosa multiplica por 3. O PIB real, não é? Agora vamos ver se o PIB real cresceu de forma a acomodar este crescimento da população idosa. É o exercício mais simples que podemos fazer, mas que é esclarecedor. Porque nos mostra que neste intervalo até 2000, ou até se quiserem 2019, são praticamente 60 anos, o PIB real, portanto a preços constantes, descontando a inflação, foi multiplicado por 6,2. O que permite ver que o crescimento económico pode, de uma maneira muito simples, permitir acomodar o crescimento demográfico e, portanto, permitir fazer com que os montantes das pensões cresçam, que a cobertura dos sistemas aumente e por aí adiante.
Portanto, o crescimento económico, o PIB, não pode entrar fora das discussões. E a primeira nota que eu queria destacar desde já é que o aspecto principal é quando observamos aquelas projeções de longo prazo, temos que ter em atenção as projeções que são feitas sobre o PIB. Isto é, eu até posso, já agora vou só mostrar aqui um aspecto, o que é que se passou de 2000 para a frente, que é importante ver. 2000 para a frente, temos aqui a linha que traduz a evolução da população idosa, continua a crescer a ritmo regular, mas temos desde a entrada no euro um ritmo de crescimento económico abaixo do ritmo de crescimento da população idosa. Isto não implica que as pensões não sejam sustentáveis, significa que temos um problema de repartição. E podemos dizer o seguinte: até 2000, o ritmo de crescimento do PIB real sempre ultrapassou o ritmo de crescimento da população idosa. De 2000 para a frente, o que muda, se repararem, o ritmo de crescimento da população idosa abrandou, mas o ritmo de crescimento do PIB real é que foi muito inferior. Isto não significa que seja impossível ou que, portanto, conter o encargo das pensões, mas o que nós devemos e podemos e devemos questionar é se numa sociedade em que a população idosa está a crescer, se é forçoso fazer com que a despesa em pensões face ao PIB permaneça estagnada. Certo? Se devemos ou não admitir que o indicador cresça numa sociedade envelhecida. Porque se exigirmos a contenção deste indicador, o que vai suceder é que forçosamente a pensão vai baixar, a pensão média. Bom, mas para dizer que temos que considerar todos estes fatores, os económicos, os demográficos e a pensão. Eu vou passar à frente. Queria só mostrar aqui uns indicadores importantes sobre as projeções, com base nas projeções que o INEF fez em 21 para os próximos 60 anos relativamente à demografia. E o que vemos, isto também é um argumento importante relativamente à demografia, apesar do argumento não ser único, a demografia é só um fator de pressão. De 1960 para 2020, a população idosa foi multiplicada por 3,2. A estimativa do INE para 2080 é que passe para 3 milhões e 36 mil. Ou seja, em termos relativos, o crescimento é inferior ao que se verificou nos 60 anos anteriores. População idosa relativamente à população total foi multiplicada nos 60 anos que decorreram entre 1960 e 2020 por 2,8 e prevê-se que continua a aumentar o seu peso na população total, mas para os próximos 60 anos, segundo as estimativas do INE, prevê-se que esse fator, portanto, que o peso da população idosa seja multiplicado por 1,66, que é menos do que o que já ocorreu. Quanto ao índice de envelhecimento, que é normalmente, e por exemplo no livro verde, acenam com o susto da demografia, hoje há 23,7 idosos, perdão, em 1960 havia 27,3 idosos por 100 jovens, em 2020 180 por 100 jovens e em 2080 300 idosos por 100 jovens. Mas é importante sublinhar que o pior já aconteceu. Porque passar de 27,3 para 180 significa que o indicador foi multiplicado por 6,6. É muito mais do que passar de 180 para 300, que representa não chegar a duplicar. Portanto, isto só para relativizarmos a questão demográfica, que aparece sempre como argumento justificativo das reformas das pensões. E não vale a pena referir o último indicador, mas a ideia é a mesma. Muito bem. Então, só uma nota. Quando o Banco Mundial, em 1990,
lança a ideia de que por causa da demografia, que é acolhida na sociedade portuguesa como ideia, como é acolhida pelo senso comum como uma ideia óbvia e justificativa de reformas das pensões. Quando em 1994 a ideia entra em força após a publicação do relatório do Banco Mundial, não havia qualquer problema de sustentabilidade das pensões justificada pela demografia. Porque o ritmo de crescimento económico ultrapassava largamente o crescimento da população idosa. Portanto, era possível acomodar uma população idosa crescente, pensões mais generosas, sem que o encargo das pensões na sociedade fosse crescer. Mas eu chamo a atenção para aquilo que ia dizer há pouco e que acabei por não dizer, que é o seguinte. No momento atual não temos de ter uma grande preocupação com a demografia, porque o pior já passou. Em segundo lugar, eu chamo a atenção sempre que nos acenarem com novas projeções de insustentabilidade, que é muito importante ver a variável PIB, porque todas aquelas que eu tenho consultado, que vêm do Aging Report ou da OCDE, ou do livro verde, que normalmente importam as projeções do Aging Report ou mantêm uma analogia de metodologias e chegam a resultados análogos. Normalmente, essas projeções têm pressupostos e, portanto, eu acho que o cidadão comum não precisa de ser economista, tem que olhar para os pressupostos. Correspondem a 50 anos de estagnação e do emprego. Isto é uma regularidade. Porque é assim, eu insurjo-me como cientista social contra essas projeções, porque elas não têm nada de científico. Têm métodos aritméticos sofisticados, mas fazer projeções 80 anos, ou 60 anos, ou 50 anos, é contrariar um princípio que o maior economista do século XX, que foi Keynes, afirmou, que é o princípio da incerteza radical. Nós não podemos imaginar qual vai ser o emprego daqui a 5 anos, daqui a 10 anos e qual vai ser o PIB português daqui a 10 anos, muito menos a 50 anos. Agora, usar projeções que nada têm de real para pôr em causa o sistema público de segurança social não é uma atitude científica. É fazer afirmações sobre um futuro completamente incerto para pôr em causa um sistema. Eu tenho por hábito, aliás, se quiserem, posso partilhar, quando saíram as projeções do Amílcar Moreira no âmbito da Fundação Francisco Manuel dos Santos, de insustentabilidade, o estudo foi feito em 2019, fiz um artigo breve que eu acho que também posso distribuir a todos, para o Monde Diplomatique, cujo título era Novas Velhas Profecias sobre o Futuro das Pensões. Porque, de facto, eu questiono-me se há 50 anos ninguém podia saber o nível do PIB e do emprego em Portugal hoje, em 1974 ou 75, não podíamos saber o nível do PIB, ninguém podia dizer nada sobre o nível do PIB e do emprego em 2025, como é que hoje nos atrevemos a usar quaisquer valores que alguém projeta para 2075 e considerar aquilo válido como projeção de futuro? Isto é, se eu quisesse usar o modelo e em vez de dizer o PIB e o emprego vão estar estagnados durante 50 anos, pusesse ali o PIB a crescer a uma determinada taxa real e o emprego a crescer outra taxa, eu concluí exatamente o contrário. Portanto, são de facto estudos que não têm nenhum valor científico. Isto tem que ser dito. Então, o que é que devemos fazer? Eu penso que os cidadãos, os sindicatos, as pessoas que estão mais envolvidas no ativismo social, o que têm que fazer é olhar para os pressupostos e contestá-los. Porque só há insustentabilidade se puserem o PIB estagnado ou crescer a taxas muito baixinhas. Só há insustentabilidade se não houver crescimento do emprego. E por aí adiante. Portanto, estes estudos normalmente estão inquinados, porque podem dar qualquer resultado. E, portanto, a minha recomendação é: a demografia
diz-nos sim que a sociedade portuguesa vai continuar a envelhecer. É uma tendência e aliás as projeções demográficas têm alguma incerteza, mas menos que as económicas, como é compreensível. E as muito longas também têm muito que se lhe diga, mas seja como for, sim, a economia portuguesa vai continuar a crescer, mas a um ritmo muito inferior ao que se verificou nos últimos 60 anos. Depois, sobre a economia, qualquer projeção é arbitrária, portanto, vamos ver o que é que os autores desses estudos pretensamente científicos arbitraram para depois tirarmos consequências. Entretanto, retomava, só para finalizar esta breve introdução, este documento é imprescindível, contém elementos que o professor José Correia já referiu sobre a robustez financeira do sistema. Eu tenho aqui uma imagem de um gráfico que está na página 14, que nos mostra que os saldos do sistema previdencial de repartição têm sido positivos já há mais de uma década, sempre positivos, nos últimos anos têm sido crescentes, portanto, digamos que o momento é muito mau para lançar uma discussão sobre a sustentabilidade da segurança social, porque é absolutamente contrafactual. Por isso é que eu coloquei a tal questão quando as soluções procuram os problemas. Então, as soluções parecem-me ser evidentes, e acho que é evidente para todos quais são as soluções que os defensores da ideia da insustentabilidade nos querem oferecer. São fundamentalmente os sistemas de mercado, portanto, a provisão complementar privada. A outra questão, eu diria, se estivesse a argumentar no espaço público, digamos, enquanto sindicalista, a outra questão que eu colocaria é o ónus da prova sobre quem nos quer, digamos, apresentar essa solução dos esquemas privados como uma boa solução. E o problema é que, por exemplo, eu considero que o livro verde que saiu e foi publicado no final do ano passado, pelo menos em outubro, novembro, foi dado a conhecer ao público em geral, tem um conjunto de recomendações muito perigosas. Eu imagino que, nem imagino o que é que o Jorge Bravo nos possa vir propor, porque se situa ainda mais à direita do que o livro verde. Mas o livro verde já é suficientemente à direita e já encerra um problema para além. Presumo várias coisas que são muito. Não vou falar sobre isso, também já publiquei um artigo em dezembro sobre o livro verde, crítica da agenda do livro verde para as pensões. Mas a crítica fundamental é a seguinte: é que nós temos que exigir, quando nos apresentam uma solução alternativa para resolver supostamente o problema da sustentabilidade, temos que exigir prova, temos que exigir escrutínio dessa solução. Porque o que nos dizem é que vamos diversificar as fontes de financiamento através da redução da taxa contributiva sobre o salário e uma contribuição sobre o valor acrescentado. Ora bem, ponto 1. A contribuição sobre o salário é massa salarial. E antes de aceitarmos qualquer redução de massa salarial, é importante perceber se isso faz sentido ou não. Porque é através da contribuição social que, de facto, isto não é só um meio de encontrar recursos para financiar a segurança social, mas é um meio de, na repartição primária do rendimento, exigir que a entidade patronal pague algo mais para suportar o custo associado à proteção social. Portanto, quando discutimos a contribuição social, estamos a discutir a repartição do rendimento na sociedade. E não devemos deixar que esta questão, que é uma questão crucial de repartição do rendimento da sociedade, seja desviada para o plano da técnica fiscal. Ou seja, como é que vamos obter mais recursos? Será que se fizermos isto a mais, complementarmente ou substitutivamente, conseguimos mais receita? Ponto 1. Não precisamos de mais receita, porque a receita da Segurança Social é mais do que suficiente. Não foi só nos últimos anos, é na última década tem sido assim.
Então, se não precisamos de mais receita, como é que podemos aceitar que mudar, digamos assim, o método de financiamento, deslocar a discussão da repartição do rendimento para o plano da técnica fiscal, que é despolitizar o debate, porque supostamente as boas reformas são as que permitem obter mais receita, como forma de obter mais recursos. Não precisamos de obter mais recursos. E não é por mudarmos o instrumento que garantimos que vamos obter mais recursos. E não temos a certeza, ou temos a certeza, até temos a certeza que qualquer aumento de contribuição, seja sobre o salário, seja sobre o vale, seja outro, seria habilmente contornado pelos empregadores. Qualquer alternativa ao financiamento da Segurança Social com base na socialização do salário, que não seja qualquer alternativa ao financiamento com base na socialização do salário, enfraquece a posição do movimento sindical. Porque a contribuição permite socializar salário. E esse é que é o grande problema do capitalismo financeirizado. Nós tínhamos em 2023, 26,8 mil milhões de receita contributiva. A receita contributiva equivale a 10% do PIB. O que isso significa é que 10% do PIB é transferido, isto é massa salarial, transferida, que não é oferida pelos trabalhadores no ativo, paga pela entidade patronal, custo de trabalho total, mas estes 10% são transferidos diretamente para a Segurança Social para assegurar prestações sociais substitutivas do salário e outras coisas. E o setor financeiro não perdoa que 10% do PIB escape à valorização financeira. Então têm que arranjar argumentos para pôr em causa esta socialização do salário que é feita pelos regimes de repartição financiados com base na contribuição que assenta no salário. E eu costumo dizer que a contribuição social, garantindo a socialização de 10% do PIB, o que está a fazer é conseguir, desculpem, eu costumo sempre dizer o mesmo, que é um bocadinho de socialismo que podemos ter numa sociedade capitalista. E isto deve ser defendido. Temos a repartição assente na contribuição sobre o salário, é um sistema de solidariedade de base laboral assente na socialização do salário. Bom, a outra proposta é melhorar a adequação das pensões, mas com planos do Livro Verde, com planos privados de pensões e com a manutenção das pessoas por mais tempo no mercado de trabalho. Ou seja, soluções de mercado para a adequação das pensões. Recurso aos mercados financeiros, isto é a agenda do Livro Verde. Quanto mais a do Jorge Bravo, que não faço ideia do que aí virá. Quanto mais, portanto, ou vamos para os mercados financeiros, ou continuamos no mercado de trabalho ad eterno. Soluções de mercado para a adequação das pensões. Saliento que no Livro Verde, o professor Manuel Caldeira Cabral até andou a estudar as hipotecas inversas. Chama a atenção para isso. Eu não sei o que é que ele concluiu, porque não consegui ainda ler. É um instrumento financeiro que tem sido difundido nos Estados Unidos e em vários países europeus, que funciona como hipotecas ao contrário. Ou seja, a pessoa não tem dinheiro, tem uma pensão baixa, mensalmente. O que é que faz? Entrega a casa ao banco no final da vida e recebe uma renda mensal de vitalícia. Eu acho que isto é o topo da financeirização das economias, em que nem a casa, nem o património imobiliário se transmite aos filhos. Doutor Manuel Caldeira Cabral andou a estudar isto. E, finalmente, soluções de mercado. As soluções de mercado já não são hoje, como era nos anos 80, a proposta dos esquemas complementares obrigatórios através do plafonamento, porque o plafonamento, eu por acaso imagino uma coisa, mas isso para já não digo, o plafonamento criou
Os países criaram esquemas privados obrigatórios, grandes problemas de financiamento público, porque ao desviar a receita do esquema público para o privado, os Estados ficaram com déficits de financiamento para pagar as pensões correntes. E, portanto, os Estados que optaram por criar o chamado segundo pilar obrigatório, que eram os esquemas privados obrigatórios, desviando receita do público para o privado, ficaram com déficits enormes de financiamento. De tal maneira, todos os países da Europa Central e de Leste que aderiram à União Europeia na fase de pré-adesão, com o apoio do Banco Mundial e de outras instituições internacionais, privatizaram as pensões, mas todos esses países ficaram com déficits de financiamento imensos. Questionar-me-ão, então, mas eles não tinham que cumprir os critérios de Maastricht? Como é que podiam ter déficits tão grandes por causa da privatização das pensões? E a resposta é simples. A União Europeia criou um regime de exceção. Os países que tinham déficits imensos por causa da transição para esquemas privados não eram obrigados, durante um período transitório de 5 anos, a respeitar os critérios de Maastricht. Certo? Portanto, a União Europeia é o que vem. Esta agenda da privatização através de esquemas obrigatórios, eu não sei se estou a alongar-me demasiado. Não sei se estou a alongar-me. É Clara, Sim. agradeço que vá abreviando, que já passou um bocadinho até do tempo. Tá Só bem? agora, então vou finalizar Obrigada. brevemente, muito brevemente, 2 minutos só para dizer o essencial. Esta agenda não está hoje na ordem do dia. Só se o Jorge Bravo a quiser aplicar, usando o dinheiro, o dinheiro do Fundo de Estabilização Financeira para colmatar os déficits que o Estado iria ter se privatizasse, se criasse o privado obrigatório. Hoje o que está em causa são os privados facultativos. Mas o grande argumento, eu penso que o movimento sindical precisa ter é: não há prova na literatura económica da vantagem dos esquemas privados, nenhuma. A literatura económica não fundamenta a ideia da superioridade dos sistemas privados em relação aos públicos, porque são tão vulneráveis como os públicos em matéria de risco macroeconómico, demográfico e político, estão expostos a riscos adicionais, risco de gestão, risco de investimento, risco dos mercados de anuidades, e dão menos garantias do que os esquemas de repartição em caso de inflação. A experiência dos países criar os planos privados mostra-nos inúmeros problemas, não vou agora detalhar, poderei falar, se quiserem, depois poderei falar sobre isso. E em Portugal também o retorno dos planos poupança-reforma é miserável. Em termos nominais é igual a 0, em termos reais é inferior a 0. A única vantagem são os benefícios fiscais que as pessoas retiram. O que é que isto quer dizer? Num país de baixíssimos salários, as pessoas não têm voluntariamente vontade de aderir aos esquemas voluntários. Não aderem, porque não têm dinheiro para isso, porque a poupança só aparece para rendimentos superiores a um certo limiar. Então, os advogados destas ideias preconizam que os Estados incentivem estes planos de 2 maneiras, com elevados benefícios fiscais, que é a chamada despesa fiscal, é o Estado a meter dinheiro para as pessoas aderirem, ou então até subsidiar as contribuições dos trabalhadores de baixos salários para estes fundos. Portanto, é envolver o Estado na expansão dos mercados e com regulamentações favoráveis e incentivos fiscais. Portanto, isto é uma agenda muito perigosa. Termino aqui. Maria Clara.